Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje, ele é filho de Antônio Terezinha Eufrásio. Ele tem 31 anos de experiência entre supermercado, gestão de equipe e vendas. Ele vem de uma família humilde e assim o fala, né? Ele teve uma infância raiz. Uma frase o resume: aprender e compartilhar. Ele tem formação em administração e tem como missão conectar pessoas. Está conosco hoje Cristiano Eufrásio, executivo da Docile. Cristiano, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo, meu amigo. Bem-vindo. Finalmente, boa noite a todos, né? E primeiramente quero agradecer muito, né? Essa oportunidade. Para mim é uma honra, né, estar aqui. Como falei, eu sou de família bem humilde. Estar nessa cadeira aqui onde sentou o senhor Luísio, né? Um grande empresário aqui da gente, Marlon, Paulo Bezerra, e entre outros, né? Grandes personalidades aqui do nosso canal, né? Do nosso canal de distribuição e atacado. E assim, para mim é uma honra. Estou muito honrado e até um pouco emocionado. Vou comentar aqui para você, estou um pouco emocionado, mas vamos lá, estou à disposição. Cristiano, primeiro, parabéns pela sua trajetória, né? Você passou o seu release, a gente observou que é uma trajetória realmente bacana, né? Uma coisa que me chamou a atenção são os seus valores, né? Durante sua vivência como pessoa e esses 31 anos como gestor, né, de pessoas e negócios. Mas nesses 31 anos, se você fosse destacar o que esses 31 anos de mundo corporativo pode ensinar ao Cristiano Eufrásio? Quando ele fala 31 anos assim, chega a pesa, né? Dá a entender, né, que você tem eu comecei de menor, vamos dizer assim. Ele jogou chimba com o padre Cícero. Ixi, 31 anos assim, já pensou, cara? Mas olha, assim, como passei por várias fases, né? Eu comecei lá embaixo mesmo, comecei como pacoteiro feirista em um supermercado. Então, assim, eu passei por todas as etapas de supermercado, depois de venda, promotor também, e depois vendedor líder, depois gestor de pessoas, hoje estou como executivo. São muitos anos e a gente aprende muita coisa, não dá para definir uma coisa só. Mas a gente aprende que o respeito é primordial, o respeito ao outro, ao próximo, né? A confiança. Eu tenho uma ideia comigo: trate os outros como você quer ser tratado. Independente que ele seja um cliente, que ele seja uma pessoa da tua vida pessoal, não importa. Trate do jeito que você quer ser tratado. Se você fizer isso, você só vai abrir porta. Porque dificilmente você vai tratar uma pessoa mal se você não quer ser tratado mal. Se você pegar esse princípio, então eu acredito que você vai ter sucesso, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Não vai ser uma vida fácil, óbvio que não. Os obstáculos virão, mas você tratando com respeito, com confiança, com dignidade todo mundo, você vai conseguir com menos, né? Aperreio, que nem diz a história. Por aí. Aproveitando, você trouxe aqui, né, uns mimos, a gente quer agradecer. E se você permite, a gente queria mandar um abraço para 3 pessoas que assim vêm à nossa mente. Felipe, um forte abraço da Escola do Varejo. Danilo e Leonan, abraço também a vocês e parabéns pela contratação desse grande profissional. Grande profissional, né? São 31 anos de carreira, né, Cristiano? 30. E qual foi a principal lição que você aprendeu nesse universo das vendas? Tem que respirar, né? Porque a gente aprende muita coisa, quando eu falei, não dá para falar uma palavra só, mas a humildade é muito importante. E para você ser um bom profissional de vendas, você conquistar pessoas, conquistar clientes, tem uma coisa que eu acho que é o principal, é a confiança. As pessoas entenderem que você não está ali para enganar, você não está ali para tomar proveito, você está ali para fazer negócio. E um negócio que seja bom para ambas as partes. Então, eu aprendi que a confiança é uma das coisas mais importantes. Nesse nosso meio, eu acho que em todos os outros. Mas nesse nosso principalmente, né? Que a gente está lidando ali com números, com valores, com investimentos. Então, a pessoa tem que sentir... Quem está ali do outro lado, o comprador, o dono de empresa, tem que sentir confiante que você está fazendo um negócio correto, né? E por isso que eu falo com muito orgulho. Por onde eu entrei, eu continuo entrando. Por um lado e por outro, consigo entrar. Eu não deixei rastros. Eu atendo os mesmos clientes. As pessoas me recebem muito bem. Isso, para mim, é motivo de orgulho. Eu devo à minha criação, óbvio, né? Devo muito à minha criação. Essa situação de respeitar e mostrar confiança, mostrar verdade. Mais ou menos isso.
Hoje você é executivo de vendas da Docile, né? E você começou a sua carreira profissional no mercado corporativo, em supermercado. E como foi que você chegou nessa parte de vendas? Ora, história longa, mas eu vou resumir o máximo. Eu comecei lá com 17 anos, estudando ainda. Minha mãe, naquela época, era da época que a gente ia procurar emprego. Hoje está diferente, né? Hoje está meio diferente, né? As empresas que estão procurando. Mas a gente, naquela época, com 16, 17 anos, estudando, né? Cursando aí o 2º grau, fui para um supermercado. Esse supermercado foi o início da rede Unicompra, que era o antigo Três Poderes. Fui gerenciado pelo Correia, uma pessoa que eu admiro muito, que passou na minha vida, me ensinou muitas coisas. E além do supermercado, eu era ferista ainda. Aí depois fui promovido para efetivo, que naquela época existia essa situação de ferista, né? Não é velho, não, faz um tempo. E aí, assim, lá eu aprendi coisa pra caramba, aprendi a repor, reposição, trabalhar em prateleira, aprendi a trabalhar no salgado, né, que a gente chama. E aí eu vi uma oportunidade depois no 15 de novembro, trabalhei também no 15 de novembro com a dona Cristália, com o seu Geraldo, um abraço para eles. Qual foi a função lá no 15? No 15 eu iniciei lá no salgado, no balcão, quando eu iniciei. Padaria. Não, charque, nos frios. Atendendo. Sim. Que é outra escola, viu? Porque você está ali atendendo pessoas, né? E naquela época a feira era ali no centro. Você atendia todos os tipos de pessoas, muito humildes, mas pessoas com você que tinha aquele respeito, pegava aquela amizade com você. Você chegava a conhecer as pessoas pelo nome. Você atendia tanto tempo, né? Toda segunda-feira, aquelas mesmas pessoas e tal. E de lá, do salgado, eu fui promovido para fiscal de loja, depois eu fui para o escritório. Surgiu uma oportunidade, eu sempre dei um passo para frente estudando. E surgiu a oportunidade para promotor de vendas. Eu fui para Marilã na época. Eu fui trabalhar com a linha Marilã, como promotor contratado, né? Uma empresa terceirizada. E aí eu trabalhando como promotor, comecei a me destacar, comecei a atender junto com o vendedor na época, a rede Unicompra, já com o seu Genildo, né? O seu Genildo é uma escola, né? O Genildo é uma escola, né? Tem o cara lá que entra para vender e sai de venda. Ele é muito... O seu Genildo é o auge de comprador, o cara é impressionante. E aí eu fui pegando amizade com essas pessoas. Tinha época que o vendedor nem vinha mais, mandava eu tirar o pedido, eu fazer a sugestão, aí eu ia para depósito, fazia levantamento direitinho, tentava ser o mais correto possível, não enfeitar. Daí eu apareceu uma oportunidade para vendas, apareceu duas, na verdade. E aí eu me escolhi uma que era eu já trabalhava com Marilã, e surgiu uma oportunidade de uma distribuidora que era a M. Dias, que trabalhava com a M. Dias Branco, Fortaleza. E aí eu fui para a M. Dias Branco, fiquei lá 2 anos, e aí foi toda essa sequência. Depois eu fui convidado por outra empresa, para ser vendedor também, nessa outra empresa, que era a antiga Dislan. Trabalhei lá 6 anos, os primeiros 2 anos eu fui promovido. Eu fui gerenciar a equipe que eu era componente, só que tinha uma turma bem antiga lá, e eu fui gerenciar os caras, né? Era uma responsabilidade muito grande, né? Você ontem era vendedor com seus amigos e hoje você é o líder daqueles caras. E aí daí para frente, foi um amigo meu que me colocou nessa missão. Ele chegou lá e eu não queria. Esse amigo se chama Nias Carlos, respeito muito ele, é um cara que está no meu coração sempre. E ele disse, você vai surgir a vaga, você vai ser o supervisor. Cara, eu não quero. Você não quer, você vai ser. Bicho, não é a minha praia, cara. Eu quero continuar lá com venda direitinho, né? Fazendo só o meu, né? Então, cara, você tem potencial, você tem perfil e você vai. Eu já coloquei o seu nome, não vai ser outro, não. Pronto, fui meio que forçado. Mas aí foi, daí para frente só gestão. Aí eu geri lá, recebi convite de outras empresas, fui galgando outras empresas, trabalhei na época na Dislan, na Dinâmica, né? Fiquei quase 8 anos, aprendi muito lá na Dinâmica. Fui para a Bahia, rodei a Bahia, rodei uma região bem distante da gente aqui, um mercado diferente, um material humano diferente, clientes diferentes, perfil de cliente diferente, perfis de clientes diferentes. Uma praça bem diferente. Eu fui para lá sem conhecer uma rua. E não tinha GPS como tem hoje. Não conhecia nada. O cara disse, tu vai para Barreiras? Eu vou para Barreiras. Moço, tu vai para Barreiras. Que são 1.300 quilômetros daqui, aproximadamente. É longe, né? Viu? É onde tem lá a divisa com Goiás, ali tem Luiz Eduardo Magalhães, eu tenho a fábrica do Coringa, e eu fui para lá, me baseei lá. Fui a convite do Edivaldo, né? Edivaldo e o Alessandro. O Romero, que me ajudou também, me fez o convite. E eu fui para Bahia, cara. E fui com a cara e com a coragem.
refazer toda a equipe, eu tive que refazer 90, pra você ter uma ideia, eram 7 vendedores, eu tive que afastar 6. E toda vez que chegava no eu via que o trabalho estava muito, muito complicado. E então, cada uma dessas experiências foi me agregando, né? Agregando mais. E a Bahia foi uma escola do caramba. Eu sofri muito na Bahia, sozinho, né? Tava sozinho em Deus lá, sozinho em Deus. Mas aprendi muito. Aprendi a fortalecer minha resiliência, né? Porque você vê filha longe, pais longe, às vezes seus pais chegam na idade, precisam de uma coisa, de outra, e você tá longe pra caramba, né? Na época a gente usava o Skype. Lembra disso? Eita misericórdia. Olha o Skype, cara. Menino. É o que? É tipo MCN na época, né? Não, não era Skype. É bem antigo, né? Era como se fosse ligação hoje, só que era pelo computador e tal. Mas isso que atenuava, né? Porque eu estava numa região longe, clima bem diferente do nosso. Lá é um clima quente, só que é muito seco. Seco. Muito seco. Lá dá combustão espontânea. O mato queima só. Você tem ideia. As distâncias que a gente roda aqui, a gente vai para Delmiro, são 160 quilômetros. Lá, 160 quilômetros, o cara vai e volta para almoçar em casa. Lá é bem diferente. As distâncias, a noção de distância. Eu tinha vendedor que eu rodava 600 quilômetros para chegar na casa do cara. Para começar a fazer rota. Tinha rota que não valia a pena eu voltar para minha base. Era melhor dormir lá mesmo e na semana seguinte, porque são bem distantes, estradas difíceis. Uma coisa que eu aprendi, não é falando de baiano, mas quando a turma de lá te der um atalho, não vai. Eu me passei muitos atalhos. Quando ele diz assim, é bem ali, é porque... Moço, não, tu vai aqui, desce por ali, vai por outro lado, desce, vai, porque toda a vida, quando tu chegar lá em fulano, tu pergunta, moço, pô, mas é meio que brincadeira, mas é isso mesmo. Porque pra eles lá é normal, pra gente não, entendeu? Eu peguei a estrada que os caras estavam abrindo a estrada. Nossa, que é isso, mano? Eu tô inaugurando a estrada, pô. Mas foi muito bom, que eu aprendi muito. Aprendi um mercado diferente lá. Em Barreiras, principalmente, tem uma descendência de muito gaúcho lá. Gaúcho, paranaense, goiano, muito goiano, né? Que quem faz crescer aquela região. E aí você vai aprendendo com essas pessoas, né? Com esse mercado diferente, né? Para mim foi enriquecedor. E quando eu saí de lá, eu finalizei o resto, praticamente do estado, todo não, mas grande parte do estado, que me deram a missão, Edivaldo e Alessandro na época, me deu a missão para finalizar as cobranças que ficaram, os resquícios, quando a empresa deixou de atuar naquela área, por conta de uma divergência com o fornecedor, com o principal fornecedor. Aí, tranquilo, rodei muito a Bahia, rodei Porto Seguro, rodei Ilhéus, rodei Itabuna, rodei Vitória da Conquista, nossa, Feira de Santana, aquela região lá de cima do oeste, do sudoeste, do sul, rodei tudo. Agora rodei. Ali eu posso dizer que eu rodei, que eram distâncias bem diferentes do nosso. Se atravessar Alagoas aqui dá 400 e poucos quilômetros, né? Eu rodava 600 para chegar na casa de um vendedor. Então, assim, muitas histórias. Muitas histórias. É uma trajetória... Rapaz, e assim, a Bahia, eu já fiz a viagem para Barreiras, e o que o Cristiano está dizendo é verdade, olha, eu cronometrei, dá 19 horas e 33 minutos dentro do ônibus. O ônibus foi com 3 passageiros, para você ter uma ideia. Quando chegou lá, aí a próxima parada era Santa Maria da Vitória, que dava mais 120, 105 km. Depois Coco, mais 60, eu nem lembro, e depois Feira da Mata. Aí, de Feira da Mata para Brasília, só faltava 28 km. É, bem pertinho. Lá para eles, ó, eu tô em Luiz Eduardo Magalhães, dá 400 e poucos, quase 500 quilômetros para Brasília, é bem ali. Tem Roda Velha, que é um povoado que ainda é Bahia, e aí tem outra cara, é só retão. Não tem curva. Minha esposa que está aqui comigo hoje, que é uma das minhas bases, né, que é a minha família e minha esposa, eu levei ela uma época para lá. Vamos lá conhecer, que ela é muita cachoeira, ela é muito bonito. Muito bonito. Mas tem gente que nasce e morre no Véu à Praia, que mais perto fica 900 km. Então, assim... O feriado é tipo, eita, vou aproveitar o feriado, eu vou, eita, já vou voltar, ou seja... Mas lá tem muito rio, né? Barreiras mesmo, passam 3 rios. E a minha esposa foi comigo e disse, vamos para Bahia. Ela disse, eu quero muito conhecer e tal, saímos daqui de madrugada, tome chão. Eu sei que quando eu rodava 5 horas de relógio, ela dizia, tá chegando, agora já tá mais perto. Tá 30%. Então, tivemos que parar lá em Ceabra, que é na Chapada, já na Chapada. De Ceabra para Barreira já estava perto, só dava 415 quilômetros só. Tá em casa. Para mim, eu já estava em casa.
porque 415 o pessoal vai e volta para almoçar. Era impressionante. Os caras, vamos na casa de mamãe, almoçar lá na roça que eles chamam. É na roça, meu Deus, que eles chamam. Vamos na roça, bora. Não, dá 200 e pouco, só daqui. Moço, 200 e pouco a gente vai pro sertão. Não é? É outra noção de distância. E isso realmente me ensinou muito. Passei muitos perrengues, passei de ser assaltado, me encurralaram. Nossa, tem muita história para contar. Mas isso me enriqueceu como profissional, né? Na parte de vendas hoje, quais são os principais desafios que um executivo de vendas enfrenta e como superar eles? Com o executivo, no meu caso, Isso. na minha posição que eu estou hoje. Isso. Em geral, um consultor de vendas, vendedor, quais são os principais desafios hoje que um consultor de vendas enfrenta? E como superar esses desafios? Na sua visão no mercado atual? Na minha visão no mercado, hoje em dia, assim, a gente tem uma concorrência muito acirrada. Um mercado que se transforma muito rápido. Se você não estiver atento, você fica para trás. Então, o verdadeiro consultor de venda, ele está estudando direto. Estudando, não estou falando estudando faculdade, não, mas estudando o seu produto, estudando o concorrente, estudando o mercado, as novas tendências, as novas formas de atendimento. Eu iniciei agora, eu achei que estava pouco a minha coisa, eu iniciei um após. Porque você tem que estar sempre atento, sempre estudando. Então, assim, para o cara que está hoje em campo, só ir lá e apresentar o produto, olha, o meu produto é esse, não vai mais. Né? O vendedor hoje ele tem que ser um consultor. Ele chega na mesa de um comprador, como você é hoje, um comprador, ele já tem que chegar com tudo pronto. Olha, eu estive na loja, o posicionamento do nosso produto não está legal, dá para posicionar em outro local. O nosso preço, tu está vendendo barato demais, a tua margem está baixa, dá uma melhorada nessa margem. Ou, do contrário, a tua margem está muito alta. O que você está vendendo, o teu concorrente está vendendo a X, eu mandei o mesmo preço. O teu estoque está alto de determinado item. Então, assim, ele hoje tem que ser um consultor. Ele tem que atender ele tem que ser marketing. Tem que saber marketing, né? Tem que ter noção de marketing, noção de atendimento, tem que saber falar, tem que saber vender aquela ideia, porque você não vende só um produto, você vende uma ideia. O Ricardo está numa grande missão aí há pouco tempo, ele está sabendo, você tem que vender uma ideia. Primeira coisa que você tem que vender é a ideia, a tua credibilidade. E outra, vendeu. Acabou a venda? Não. Não acabou a venda. A venda apenas começou uma parte. Qual a próxima? O pós. Então, é ver se o produto chegou legal, chegou tudo certinho, se chegou dentro da validade, se foi bem posicionado lá na gôndola, se girou. Daqui a 8 dias eu estou lá. Não, eu vou lá antes, para ver se está girando. Porque se estiver girando, o meu cliente vai ganhar, eu vou ganhar também. Se não estiver girando, alguma coisa está acontecendo, eu tenho que tomar uma providência. Então, assim, para um bom consultor de venda hoje, não é mais um vendedor, é um consultor de venda, são vários fatores que ele tem que observar. Não é acabou aquela época do cara chegar lá, vender, porque eu peguei essa época com alguns vendedores que eu convivi, inclusive ficaram lá no passado. Porque não se adequaram, ficaram no passado. Hoje o cara tem que sim ser um consultor de venda. E quanto mais você estudar o conhecimento, o Ricardo sabe muito disso, fala muito disso. Tem uma frase, eu acho muito interessante essa frase do Ricardo, eu aprendo muito com ele. Então, assim, o conhecimento é a base. Então, o conhecimento do teu mercado, do teu nicho, é tudo, cara. Acabou aquele... E outra, às vezes a pessoa vai no mercadinho do interior, você pensa que o cara tá desconectado. Tá não, cara. O cara tem internet, né? O cara tem um sistema rodando na loja dele. Você tá naquela região de Delmiro, aquela região de Delmiro tem alguns povoados, você chega lá com o cara com a loja, poxa, do caramba, né? A loja arrumadinha, toda no sistemazinho, recebe todas as formas de pagamento. Assim, esse cara não é bobo. Então você tem que chegar lá. E outra, o tempo desse cara é curto, é pequeno, porque geralmente o mercadinho, como nesse caso, né, de interior, ele faz quase tudo, né? Trabalha com a família. Então você tem que chegar lá e adiantar o tempo dele, para ele não estar perdendo tempo. Ó, seu fulano, já veio aqui na loja, já deu uma arrumada, já limpei, o produto, esse aqui saiu, esse aqui não saiu, esse aqui está com preço legal, esse aqui não está. Eu não vim fazer pedido, mas o senhor já está precisando, que já deu ruptura. Se deu ruptura, porque vendeu. E se deu ruptura, perdeu eu e perdeu você. Então, a gente não pode deixar da ruptura. Então, assim, é um trabalho de consultoria, não é? Não é mais aquele simples trabalho só de venda. Então, o vendedor hoje ele tem que ser multifunção, né? E, como eu falei, tem que estudar muito. Estudar o seu cliente. E, se puder fazer um curso, melhor. Há pouco tempo, eu finalizei administração agora em 2023. Eu sou péssimo de data.
aconteceu algumas coisas pessoais e tal, a minha esposa, algumas situações, né, de saúde e tal. Eu vinha dando tempo, mas quando foi a semana, deu estalo, cara, voltar a estudar. Já estou devendo uma pós. Aí fiz uma matrícula logo de 2. fazer logo perfeito, né? Já iniciei. Ou tudo ou nada. Cara, se você for esperar o melhor momento, claro, se naquele momento tem alguma questão pessoal muito séria, beleza, mas se você for esperar para fazer algumas coisas, o melhor momento não faz nunca. Cristiano, essa trajetória sua, eu tive agora. Você teve uma frase muito tocante, vender uma ideia. Né? Isso foi uma frase assim, que hoje realmente eu tenho vivido isso. A gente, quando vai desbravar o mercado, as pessoas primeiro compram a gente e a ideia. E aproveitando essa deixa, você está hoje quanto tempo como executivo da Docile? Olha, por incrível que pareça, uma alegria, estava até conversando com meus superiores essa semana. No dia 2, agora de setembro, o dia que a empresa faz 34 anos, eu completei um ano de Docile. Um ano? Foi, um ano, meu primeiro ano de Docile. Eu comecei em setembro do ano passado e no dia do aniversário da empresa eu também completo o tempo de empresa. Então, não tem como esquecer essa data. Que bacana. No meu primeiro ano, graças a Deus, com bons resultados, muita estrada ainda a percorrer, claro, a gente sempre tem que melhorar, né? Sempre vai ter alguma coisa para fazer, mas a gente vem com bons resultados aí já nesse pequeno período, que é apenas um ano, né? Crescimento de 38% de sell-out, crescimento de quase 40% em positivação, novos parceiros, algumas ponderadas que a gente conquistou, porque a minha área começa aqui em Alagoas, né? Eu atendo a Mafrios, um abraço lá para o pessoal da Mafrios, na pessoa do Humberto, na pessoa da Keliane, que também me ajuda muito, Paliane, né? A todos da Mafrios. A todos lá, né? Eu não posso esquecer o nome são muitas pessoas que me ajudam, toda a equipe de GEAS. Atendo também EBD Caruaru, né? Na pessoa do Léo, que é o gerente comercial, e atendo EBD Petrolina, na pessoa do Fabiano Soares, que é o gerente comercial lá. Então, assim, eu rodo um pouquinho. E é um trabalho de gestão indireta, porque eu estou lá com a equipe, mas eu não tenho autonomia sobre a equipe. A equipe é dos distribuidores, do DT. O que eu tenho que fazer lá é ajudar. Por isso que quando eu chego lá na rota, quando eu vou para as rotas, eu falo, eu vim aqui para te ajudar. Me fala onde é o teu problema. Aquele cliente que está te dando mais, eu quero ir nesse. Se eu não conseguir, beleza, mas vamos tentar, né? A gente já tem ou não. Perguntar não ofende. Vamos lá perguntar. Graças a Deus, a maioria das visitas que a gente faz, a gente consegue chegar lá e introduzir, né? Colocar em mais um cliente, aumentar a participação. Então, assim, eu estou muito feliz. Feliz e honrado pela oportunidade que me deram. Como surgiu a Docile, Cristiano? Assim? Deixa eu só fazer um comentário, uma coisa que ele falou. São 34 anos, né? A Docile, se eu não me engano, foi o ano passado ou foi retrasado, foi tido como uma empresa que tem uma das melhores qualidades de vida, né, para os seus funcionários. Eles prezam muito pelo bem-estar da equipe. Eu me impressionei, continuo me impressionando pelo cuidado que ele tem com a gente, com os colaboradores. É uma empresa assim, que só cresce e cresce por isso. Porque ele cuida primeiro das pessoas, né? Se você está bem, nós estamos bem, você produz mais. Se acontece qualquer situação, mesmo que seja de origem pessoal, você não tem... eu deixei em casa... Não existe. Você é um ser humano, cara. O que você vai fazer é ter resiliência para mexer com cada situação em cada momento. Mas vai te afetar? Vai. E principalmente a gente que trabalha com pessoas. Não só equipe de venda, equipe de gestão, mas com o cliente também. E muitas vezes a gente usa o cliente como nosso ouvinte e o cliente usa a gente como ouvinte. Então, assim, sempre vai interferir. Você me perguntou como começou a Docile, não foi isso? A Docile, como eu estava falando aqui há um pouco atrás, lá no início, lá com o seu Nestor, eu não vou conseguir lembrar tudo, que é muita informação, mas começou com o seu Nestor, com a empresa de glucoamido, se não me engano, o nome da matéria-prima, que é uma matéria-prima que faz parte aqui dos produtos. E depois, em seguida, ele fundou a Docile. E aí a Docile, cada ano, ela mudou a logomarca, lançando nossos produtos, foi pioneira no marshmallow, foi pioneira no marshmallow recheado, uma empresa 100% brasileira, diga-se de passagem, que hoje se exporta para mais de 60 países, está presente em mais de 60 países, mas exporta para mais de 80, porque tem países que compram
uma vez, compra outra, mas é contínuo, mais de 60. É uma empresa que está na Disney, nos parques temáticos lá da Disney. Para uma empresa brasileira estar lá presente com o seu produto não é fácil. Tem que ter todos os selos do mundo, né? Tem que ter uma qualidade absurda, que o mercado do pessoal é um mercado muito, muito exigente, mercado americano, né, como vocês sabem. E é o nosso principal exportador, os Estados Unidos. A gente está até com a situação aí do tarifaço, a gente não gosta nem de falar. Mas entramos no mercado chinês no ano passado, se não me engano, no final do ano passado, também outra conquista. Nós estamos no mercado árabe, que é outro mercado peculiar, bem exclusivo, né? Tem as características bem diferentes do mercado árabe, né? A gente tem selo lá também e tal. Então, assim, é uma empresa muito, muito... que dá muito orgulho, assim, para nós brasileiros. Aí tem que ser, como falou outro dia o seu Luiz, tem que ser barrista, né? O seu Celso, não foi o que falou. A gente tem que ser barrista. E é realmente. É uma empresa que dá orgulho. Uma empresa 100% nacional, de família, né? E já conquistando tanto, tá? Aí tá se aproximando do primeiro bi de faturamento, de produção. Então, vem conquistando ano a ano, mais de 2 dígitos, sempre 2 dígitos de crescimento. Então, assim, tem que se orgulhar muito, porque é uma empresa nacional. É nós, né? São brasileiros que exportam aí para o mundo inteiro. Então, sou muito feliz, estou muito feliz de estar participando do grupo. Ela foi fundada em 1991, né? 91, 34 anos, né? Rio Grande do Sul. Aí o portfólio são quantos produtos, mais ou menos? Aqui no Brasil, se não me engano, a gente tem aí mais de 160 SKUs, mas tem mais de 250, porque tem SKU que a gente só comercializa lá fora. Nos Estados Unidos, na Europa, tem alguma... A Docile procura se adaptar ao mercado que ela está. Né? Diferente dos concorrentes. Tem concorrente que está aqui no Brasil, mas não se adaptou ao paladar do brasileiro. A Docile tem esse cuidado, tem muita pesquisa em cima disso aí. O mercado americano, o doce do americano é um doce mais azedinho, já é um doce diferente do nosso. Aí ela foca nisso aí. Agora ela está com lançamento, infelizmente não trouxe aqui, que não estava com todas as amostras, que ele se chama surpresa. E dentro desse pacotinho, toda vez vai vir um mix diferente. E aí, dentro desse mix, vai vir produtos que são comercializados só lá fora. Ela vai começar a testar, é o mix sempre surpresa, um produto que a gente está confiando muito. Então, ela é uma empresa muito antenada, sempre inovando, né? Sempre inovando. Vocês foram precursores do marshmallow, é isso? No Brasil, sim. Brasil, primeira empresa a fabricar marshmallow e o recheado também. Marshmallow recheado também. Eu não sei, sobre a pastilha, assim, a gente pesquisa, né? Que tem vocês também fazem uma pastilha, né, de uma determinada marca, não é isso? Isso, a pastilha Docile, a pastilha Mint, ela é a mesma pastilha que está em uma grande empresa, não sei nem se pode falar por direitos autorais ou não, mas está lá na embalagem, então eu acredito que pode falar, né? A pastilha Garoto, ela é fabricada pela Docile. O que você vê lá dentro é nada menos que a pastilha Mint. Eu vendi já a pastilha da Garoto e realmente o sabor aí dentro. Então, resumindo, uma empresa de 34 anos com um crescimento extraordinário rumo ao primeiro bi, atuando em mais de 60 países e se adaptando a cada país. Isso. Se fosse resumir todos esses 34 anos, Cristiano, na sua visão, hoje de executivo, numa palavra ou numa frase, quem é a Docile para Cristiano? Para o Cristiano, numa palavra ou numa frase, a Docile é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Então, como eu falei para os meus gestores, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A gente vê que você fala com emoção. Sim. Porque tem empregos que assim, você fala como se fosse um fardo. No seu caso, você fala como uma bênção na sua vida. É uma bênção. Assim, eu agradeço todas as empresas por onde eu passei. Todas elas me ensinaram alguma coisa, né? Os gestores me ensinaram muito. Tanto o que fazer como o que não fazer, né? Cada também tem uma certa experiência, sabe como é que funciona. E em alguns lugares você se sente mais, né, mais acolhido. A Docile, ela realmente tem esse pensamento, esse cuidado com o ser humano. Não é só com o colaborador, é com o ser humano. Então, eu me sinto muito feliz mesmo, né? E vamos para frente conquistar mais, né? A ideia é essa. Hoje, na sua visão de mercado, qual a importância do relacionamento dentro do mundo corporativo na parte de vendas?
Você fala o relacionamento entre a equipe ou entre profissional e cliente? Isso, exatamente. A maior importância toda, como eu falei, é a confiança. É o teu cliente entender que você é um cara honesto, que está ali para fazer negócio, que traga lucro para todas as partes, inclusive o shopper, inclusive o consumidor final. Então, a coisa mais importante é essa, e esse relacionamento da confiança gera o resto. Né? Porque você começa lá com um pouquinho, principalmente você vê, os clientes do interior, ele preza muito pela palavra, não é? Pela confiança. Você chega lá, o cara, nesse eu confio. Né? Então, nesse relacionamento, a palavra-chave é essa: credibilidade, confiança. Mais ou menos isso. 31 anos lidando com pessoas. Em supermercado, equipe de venda. Aí a equipe de venda lê-se promotor, confere? Sim. Vendedores, gestores. Aí depois, agora, lidando com fornecedores, né? Lidando sempre mais no meio, sempre tem pessoas, né? Qual é o maior hoje, assim, desafio para o Cristiano ao lidar com pessoas? Olha, pessoas é complexo, né? Cada cabeça é um mundo e não é mentira, né? Cada cabeça realmente é um mundo. E aí, a principal arma que você tem é aquilo que a gente conversou agora há pouco. Você conseguir vender a ideia. Das equipes, dificilmente você vai conseguir conquistar todos vão comprar aquela ideia, mas se a maioria comprar, os demais irão junto. Porque, pô, eu não gosto daquele fulano, mas eu estou vendo que a coisa está acontecendo, então a gente está no caminho certo. Existe muitos desafios de você lidar com... eu acredito que não tem um ser mais difícil de lidar do que o ser humano. Porque além de ser cabeças diferentes, tem momentos diferentes. Você está lidando com o teu vendedor ali, com o teu gestor, com o teu promotor. Ele é uma pessoa ótima, excelente, maravilhosa, segue as tuas determinações, tuas orientações, mas em algum momento ele pode ter algum problema pessoal. E você não vai adivinhar, que às vezes a pessoa não vai te falar. Então, o ser humano, além de ser complexo, é de momento. Né? E você, como líder, você tem que entender, ler nas entrelinhas aquele momento. Ou seja, esse cara sempre te tratou tão bem, de repente ele está sisudo, está na defesa, está te tratando mal. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. E o contrário também, né? Quando o cara sempre foi seguro com você, de repente ele está muito feliz, está muito bem, está muito... Opa, rapaz... Foi o que aconteceu. E aí você, como líder, tem que procurar identificar. Então, lidar com a equipe não é fácil, é complexo. Existe uma receita? Não, não existe. Não é um bolo não, né? Receita de bolo não, né? Não tem como, cara, porque pessoas, como falei, são complexas, são de momentos, cada empresa tem uma cultura e geralmente a turma segue a cultura da empresa, por isso quando você entra numa empresa... Ricardo sabe muito também disso, que é um grande gestor. Primeiro você tem que sentir o clima da empresa, qual a cultura da empresa, você entender aquelas pessoas, porque as pessoas que estão lá, elas estão seguindo a cultura de alguém, a personalidade de alguém, geralmente é do outro líder, do próximo líder, do líder anterior. E aí aquelas pessoas estão naquela cultura, você não pode chegar de cara já mudando, grandes mudanças de impacto, não. Cara, peraí, calma, observa. Ver qual o perfil dessa equipe. É um perfil de uma equipe mais jovem? É um perfil de uma equipe mais madura? Essas pessoas aqui, elas são mais de família, são garotos mais novos. Cada um tem um costume diferente. Segue uma cultura diferente. Segue o diretor, de repente, ele geralmente segue a cultura do diretor, né? E aí você tem que parar um pouco para analisar. E aí vai ouvir e observar. Falar menos, ouvir mais e ver mais. E aí você vai lendo. Quando você é um bom gestor, você consegue ler perfil. Eu tenho uma facilidade muito grande de ler perfil. Eu acho que é um dom. Porque todo mundo tem, né? Tem uma facilidade. E eu consigo ler o perfil muito rapidamente. Muito pouco tempo. Tem alguns que você fica meio ainda na dúvida, mas você já tem uma base. Pô, esse cara é mais ou menos isso, ele gosta disso. Os valores dele são esses. É a família, ou é o esporte, ou é o dinheiro. Esse cara, o valor dele é o dinheiro. Então, assim, se esse cara, o valor dele é o dinheiro, tudo que eu desafiar ele para ele ganhar dinheiro, ele vai correr e muito. Então, você entendendo esse perfil de cada um, você vai conseguir ter uma gestão melhor. É fácil? Não. Isso vai 1 mês, 2, 3, ninguém sabe. Né? Tudo depende do tamanho da equipe, depende do tamanho do quanto você tem autonomia. Também é muito importante, né? Aquele que está acima de você, o gerente comercial, o diretor, o CEO... Ele tem que te dar autonomia.
A autonomia agora é com você. Quando alguém chegar até ele, opa, não, peraí. Agora é com o Ricardo, é com o Cristiano, é com o Luiz. A autonomia daquele setor agora não está mais comigo. E você tem primeiro apoio de cima, né? E tudo o resto da empresa você vai conseguindo chegar lá. Não tem tempo determinado, já tive várias experiências, às vezes você quebra a cara. Às vezes você quebra a cara até com pessoas também, né? Pô, você pensou que era daquele jeito, mas, puxa, não foi. Não deu liga, né? Em algum momento ali, você perdeu o controle em algum momento, ou eu não li direito o perfil desse colaborador, desse parceiro de equipe. Isso acontece. E quando acontece, o que acontece também? Você aprende. Que ali foi um aprendizado. Porque mesmo você errando, foi um aprendizado. Né? Você aprende com os erros. Você aprende com o difícil. Você não aprende no fácil. Quem que aprende no fácil? Quem? Tá bom. Tá dando certo. Você não aprende nada, você vai continuar. Agora, com as dificuldades, é onde você aprende. Você tem um exemplo claro aí há pouco tempo, a pandemia. O que foi que o mundo mudou? Por quê? Porque o mundo passou pelo momento extremamente difícil e foi obrigado a encontrar outros caminhos. Uns quebraram a cara, foram caminhos errados, outros não, como a tecnologia, né, que melhorou muito, né, os serviços de delivery, pô, estourou, né, a gente não sabia o quanto essa turma era importante. Né? O próprio a situação de reunião, nossas reuniões sempre eram presenciais, né? Daqui a pouco você começou a fazer reunião online e hoje você continua usando essas ferramentas e elas estão sendo aprimoradas, trabalho em casa, home office. Então assim, a gente aprendeu como? A dificuldade. Porque o Brasil passa por tantas crises, o Brasil vive de crise, né? E continua em pé. Porque é com a crise que a gente vai aprendendo. Até a turma lá fora aprende com a gente. Você tem, na época da pandemia, o melhor diretor de Banco Central do mundo foi o diretor do Banco Central, o brasileiro, o ministro da Economia, foi um brasileiro. Por quê? Porque a gente tem isso na nossa essência. Né? Então, falei muito, mas é mais ou menos por aí. Você falou um pouco sobre liderança e você já foi líder de várias pessoas. Na sua visão, o que é ser líder? Na minha visão, o que é ser líder é você ter a capacidade de formar outro líder. Quando você tem esse desprendimento, eu já passei por isso, hoje eu conheço pessoas em campo que foram meus vendedores e hoje estão são líderes. Você ter esse desprendimento. Então, para você ser líder, para você ser um líder de verdade, você não tem que ter esse apego, né? Você tem que entender que você pode formar outro líder, até amanhã você está sendo subordinado a ele. Isso é o quê? É motivo de orgulho. Que em algum momento você fez a coisa certa, né? Então, aprender a compartilhar sempre e ter essa missão. Então, eu entendo que você tendo esse entendimento de formar outras pessoas é uma das principais características de um líder. Né? Hoje o modelo seu é consultivo, não é executivo. Um exemplo, você hoje presta serviço para 3 distribuidoras. A Mafrios, com atuação em Alagoas, a EBD de Caruaru e a EBD de Petrolina. Confere? Recentemente, Andrade também, Canal Farma. Parabéns pela iniciativa. Show de bola. Então, hoje você tem Mafrios, Alagoas, EBD Caruaru, EBD Petrolina e Andrade Alagoas. De uma forma indireta, você tem quantos vendedores que promovem a marca Docile na sua conta? Nossa, 40, 50, faz uma conta aqui. Não, é de boaça. 70, próximo de 100. Próximo de 100 vendedores, dessas 4 distribuidoras, com atuação em 2 estados, Alagoas e Pernambuco. Confere? Isso, confere. O que é que você espera de uma pessoa, um vendedor de uma distribuidora que vai representar a Docile no ponto de venda? Você como hoje fornecedor. Espero que primeiro que ele conheça a marca, conheça o produto, conheça a história do produto, que quando a gente fala da história do produto, o cliente também brilha os olhos, porque é um orgulho, né? Produto 100% brasileiro. Eu espero que ele represente bem de todas as formas, lá no PDV, explicando o máximo possível, entendendo, como eu falei, né, desse produto, e tenha postura, né? Postura de um consultor de vendas. Se tiver essa postura de um consultor de vendas, tanto Docile como outra coisa qualquer, ele vai conseguir implementar. Mas um profissional com postura, com conhecimento de causa, ele vai representar bem a Docile, com certeza. Certo, você tem 100 vendedores.
Nesse 1 ano de Docile, quais foram... O que você é um homem de campo, é uma Sim. coisa que eu admiro muito, Sim, sabe? sim. Existem 2 tipos de gestores, o que fica atrás do front, entendeu, Luiz? Às vezes o cara fica aqui. E onde a magia do cinema acontece é no PDV. Não acontece? No front. Atrás, a baba caindo e o povo lá se cara... esbagaçando e o cara aqui. E tem um cara que vai lá e faz a magia do cinema acontecer. Esse tem muito meu respeito, que é o cara que vai lá e entende a dificuldade no campo. Né? Então, minha pergunta para você é exatamente essa. Nesse 1 ano de Docile, quais foram as coisas que mais lhe deixaram preocupados na atitude do vendedor que deixou a desejar? Eu acho assim, a principal realmente é essa. Às vezes você chega lá no campo e o profissional de vendas não tem ciência do mix, né? Não tem, a gente faz reuniões até para mostrar a história da empresa, dos produtos, não tem ciência da história da empresa, não sabe de onde ela veio, não sabe vender esse orgulho de ser uma empresa 100% brasileira, né? E às vezes a gente encontra, até às vezes em colaboradores antigos, a gente encontra, porque às vezes o cara é antigo, ele esquece um pouquinho que, mesmo sem ser antigo, tem que estudar todo dia, se planejar todos os dias, né? E aí acontece esse tipo de coisa, e também acontece ao contrário, mas aqui e acolá você encontra, aí tem aquela história de pegar na mão. Eu não vou ali criticar ele, não. Se ele não está conhecendo é porque alguma coisa aconteceu e ele não teve tempo ou oportunidade de estudar. Aí você pega na mão, explica, senta na hora do almoço, passa aqui toda a história da Docile, passa material, passa amostra. É aquela... Eu sempre fui muito bom de formar pessoas, né? Eu tenho grande característica de campo, aí é minha, eu sou campo, sempre fui campo. E de formar pessoas, como eu falei agora, eu conheço hoje pessoas que estão até acima de mim, em carro, né? Grandes. Então eu tenho essa característica. E aí eu paro, não tenho problema nenhum. Cara, qual a tua dúvida? Aí tem cara que não tem vendedor que não vai falar. Aí aquele que não fala é o que você tem que explicar mais. Porque às vezes o cara está tímido, não quer reconhecer que não se preparou, não tem problema. Você senta ali na hora. Aí você faz o passo a passo com ele. Próximo cliente, você dá o exemplo, porque pelo exemplo você aprende melhor. Aí depois do próximo cliente, os próximos aí é com ele. Aí você continua observando. Se o cara aí não tiver jeito mais gentil, aí passa para a gerência. Mas é o passo a passo, é o básico. Não precisa inventar a roda. A roda já está inventada. É só você ajudar a empurrar ela ladeira abaixo. Na sua visão, quais são as principais habilidades e competências um vendedor tem que ter? Olha, como eu falei, tem muita coisa, né? Para formar hoje um bom consultor de vendas, ele tem que trabalhar a imagem dele, primeiramente, para falar com as pessoas, falar com o seu cliente, evitar gírias, esse tipo de coisa. Então, ele tem que se preparar primeiro verbalmente, a sua imagem física também, que é uma parte muito interessante. Outra característica muito grande é você saber trabalhar planejamento. Planejamento é tudo. Monta o planejamento, monta a estratégia e campo. Tem muito profissional hoje que chega em casa e o dia acabou. Não, não é assim. O dia não acabou. Você chegou em casa, viu o que você realizou, anotou, e o que você vai realizar amanhã? Não, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Então, assim, ele tem que ter a competência de estar se planejando sempre o dia seguinte. Tem que estar atento aos seus números, então tem que ter um cara que está estudando. A gente é de uma época que a gente não tinha números, né? As coisas eram um pouco mais difíceis, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí você procurava aqueles números, o consultor, o vendedor preparado, ele ia em busca daqueles números. Hoje você tem tudo na palma da mão. É um celular, é um tablet, né? Que o pessoal trabalha hoje, então assim, você já tem tudo mastigadinho. E parece que em alguns casos, essas informações todas mastigadas atrapalhou, porque deixou o cara meio preguiçoso, né? Vai olhar ali só na hora. Não é assim. Então, assim, uma das competências é essa, é se planejar, saber se planejar, estudar. A palavra é essa, estudar. Porque quando você se planeja, você está estudando alguma coisa, né? O que você realizou, o que você precisa realizar e o que falta realizar. Então, o planejamento do dia a dia. Terminou o dia, você tira 10 minutinhos, 15 minutos. E é coisa rápida. Não vai interferir no teu horário de descanso. Se planeja. Monta a estratégia. Outro dia, foco. Para cima da terceira. E sempre tem um plano B, né? Um plano B. Tudo isso é competência do bom profissional de venda.
E como se manter motivado nos dias de hoje, nesse mundo tão competitivo que é vendas? Eu não digo nem só motivado, eu digo motivado e focado. Porque tem uma coisa que tira, além da motivação, que é importantíssima, né? A motivação vem da pessoa. Ninguém te motiva. A motivação vem dentro de você. A motivação vem dos teus compromissos, né? Da tua realidade de vida. Além da motivação, é manter focado. Porque hoje o que tem de coisa para tirar você do foco é impressionante. Porque antes, a gente ia para a rota, para você receber uma ligação da esposa ou da família, era mais difícil, né? Porque os celulares tinha menos sinais, não pegava em todos os lugares, né? Hoje em dia não. Você está conectado 24 horas por dia. E aquele celular que ele tira a tua atenção, tira o teu foco. Tira o teu foco. Então, são 2 desafios para todo líder hoje. É conseguir manter o teu profissional motivado, determinado e focado. É outro desafio grande para os líderes. E a gente está aprendendo com isso aí. Não tem ainda uma receita ainda, não tem. A gente está aprendendo, pô. A gente tem algumas teorias, faz isso, faz aquilo, mas ainda, porque é tudo muito novo. A tecnologia é muito nova, né? As pessoas, o perfil de trabalhador hoje, de profissional, mudou muito. E mudou muito rápido. Então, quem disser que tem uma receita... Não tem, cara. A gente está testando. Foi que nem a vacina, né? A gente está testando. Algumas técnicas, alguns processos para manter esse profissional focado. Hoje você não pode pegar no pé demais, já tira o foco do cara, o cara fica chateado, a profissional fica chateado, perdeu o foco. Não é? Então, o líder hoje tem que saber até isso, o que falar, como falar e quando falar. Então, são muitos desafios para o gestor, hoje em dia, para manter esse profissional que está lá na ponta, motivado e focado. Esse é o meu entendimento. Realmente, se manter motivado. Na verdade, a motivação realmente é uma coisa muito intrínseca à natureza de cada um, né? Motivação vem de você, ó. Eu preciso vender hoje, fazer o meu resultado, porque eu tenho um projeto de vida. E aí pronto, aí existem algumas técnicas para você mostrar pro cara, ó, tu tem um projeto, cara. O que você quer? Você quer trocar uma de carro? Quer ir comprar a sua primeira casa? Ou a moto? Quer se casar? E aí você vai usando isso com a pessoa para a pessoa entender que para ela chegar naquele objetivo, ela tem que estar motivada todos os dias. E a motivação qual é? O objetivo. Né? Você precisa estar focado por quê? Por conta daquele objetivo. E aí a pessoa vai chegar lá. Porque quem planta, uma hora vai colher. E para plantar, você tem que estar motivado. Se levantar todo dia cedinho na chuva, que nem hoje, né? Sair na rota no sol, botar o casacão, botar aquele todo de borracha, eu já fiz muito isso. Então, a motivação vem de você. Eu acredito em você. O líder, ele vai te ajudar, né? Vai estar acendendo aquela chama, né? Não deixando a chama apagar. Mas ela vem primeiro de você. A trajetória de você vender uma ideia, você sai cedo para visitar um cliente, na expectativa de prospectar e vender, realmente é uma incógnita vendas, né? Você chegar assim, você faz o planejamento, mas muita coisa não depende só de uma parte, depende realmente do cliente comprar a ideia, dele acreditar. E muitas vezes há quem diga, né, que vendas é assim, tem dias que é um caminhão de não, mas uma xícara de sim. Mas tem dia que é um caminhão de sim e uma xícara de não. Então, essa dúvida de vendas, por isso que a resiliência, como você falou logo no início, né, precisa ser realmente cultivada. A geração hoje, elas têm um efeito imediatista. Elas têm os méritos, mas tem coisas que a vivência, a paciência, né, é aquela máxima, né? O que me fez chegar até aqui, eu tive que subir muitas montanhas e ter que descê-las. E isso, você falando, remeteu exatamente, até mesmo o projeto que eu estou vivendo hoje, que você desbravar com uma marca nova. E você faz o planejamento. Quando consegue, show. Quando não consegue, lição. Vendas em si, como também empreender, não é uma ciência exata. É um jogo de tentativa e erro. E você aprende com os erros. Né? Vou sair de casa hoje, eu sei que vou vender a fulana. Não vai. Você não sabe o que vai acontecer, cara. Você vai sair hoje de casa, furou o pneu na estrada, perdeu o dia de venda. Teve que voltar para pôr bote, ali uma coisa e outra. Foi para a rota, aconteceu um problema com isso, com aquilo, te tirou do foco, perdeu o dia de venda. Foi para a rota atender tal cliente, aconteceu com o cliente. Não é? Você vai, principalmente os conta-chave, que
Você demorou mais um pouco de tempo, aí você vai atender esse conta-chave, por algum motivo ele não pôde te atender naquela hora. Ali você perdeu um horário. Então você tem que ter sempre um plano B. Sempre um plano B. Eu nunca saí de casa sem um plano B. Nunca. Porque o plano B, ele dificilmente ele acontece, mas ele dificilmente você coloca em prática. Mas se for preciso, você tem aquela ideia, não deu certo aqui, mas eu sei que agora dá para fazer aqui, aqui, aqui. Você consegue pensar isso naquele momento? Às vezes não. Porque nós não somos computador. Você está no momento da emoção, nós somos seres humanos, somos movidos à emoção, né? E aí acontece naquele plano A, que você tanto planejou, não deu certo, você chateia, caramba, e agora esquece de pensar e raciocinar com lógica, porque é do ser humano, é normal. Tem gente que vai voltar ao raciocínio muito rápido, mas tem gente que, com aquela primeira derrota do dia, pronto, ele perdeu o dia inteiro. Não volta mais. Mas se você tem um plano B já traçado, pô, não deu certo, né? Mas qual foi mesmo o plano B? Eita, não foi isso. Pô, vamos embora. Segue. Então você sempre tem que ter um plano B. Vendas e tudo, né? Tem que sempre ter um plano B. Você já trabalhou em algumas empresas. Na sua visão, o que uma empresa não pode faltar? Gente. Pessoas. Simples assim. Olha, uma empresa, brincadeiras à parte. Não, mas realmente faz sentido, né? Vai fazer como? Com parede, né? Mas tirando. Fábrica, corte rápido. Corte rápido. Né? Não, mas é exatamente isso, tá? Não, mas ó, a empresa, ela não pode faltar a missão dela. Qual a missão dela no mercado, né? Não, olha pra cá. Desculpa. Esqueci. É porque esse dia ele faz uma surpresa pra gente. Qual a missão dela no mercado? Então ela tem que ter uma missão definida. Qual o público-alvo dela? Ela tem que saber o público-alvo dela. Quem é a persona que ela quer atingir, né? A persona do produto dela. Né? Ter um bom organograma. O seu CEO saber delegar. Então, tudo é de um princípio. Começa primeiro com gente, né? E depois com as situações. A missão, o propósito, a pessoa no mercado que ela quer atingir, para onde ela vai. Outro dia a gente viu lá no seu Celso falando o local, tudo é estratégia, né? Então tem que ter muito planejamento antes, né? E ter as pessoas certas nos locais certos. Então, assim, eu não tenho empresa, não sou empreendedor, mas a gente vive muito em empresa, né? E a gente passa por muitos lugares e a gente vê os bons exemplos. Você tem um propósito. A empresa tem que ter um propósito, né? Ô Cristiano, você criou um grupo chamado GGN. Não foi? Assim, foi um sentimento que eu tive alguns minutos atrás de, poxa, nada mais justo do que a gente também abordar isso, porque tem a ver com gestão de pessoas e gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois nós vamos pedir que você faça uma coisa, tá certo? À vontade. Você criou o grupo GGN. Primeiro, o que é GGN, quando foi criado e qual o propósito? Grupo de Gestores Nacional. Então, o GGN é Grupo de Gestores Nacional. Esse grupo eu criei, tive essa ideia lá em 2017, numa feira que a gente foi. Eu tenho uma missão, uma das minhas missões de vida é conectar pessoas, que eu acredito que essa conexão ela é muito boa para ambas as partes, para todos, né? Você está ali interligado, fazendo parte de algo. E logo naquele início de WhatsApp, aquela coisa toda, né? Há 8 anos atrás, né? Há 8 anos atrás, o WhatsApp ainda estava, né? Meio que... Mas eu já percebia que lá na frente aquilo ia ser uma febre, né? Que ia estreitar pontes, ia diminuir distâncias. Eu tinha cabeça, pô, eu vou estar conversando com um cara lá da Bahia, eu vou estar conversando com um cara de São Paulo, tudo com isso aqui, cara. E sem ser ligação, muito mais rápido, muito mais ágil, né? E aí começaram a surgir grupos de promotores, grupos de vendedores, mais para recreação, não era nem para a parte profissional, era mais para recreação. Existiam alguns grupos de alguns empresários e tal, que não era tanto o WhatsApp, mas existia as associações, aquele negócio todo. Pô, por que não um grupo de gestores, pessoas que é um elo tão importante nessa corrente do varejo e do atacado, né? Porque você já imaginou ser um gestor lá na ponta, o que vai acontecer? Porque, ó, nem tudo que acontece dentro da empresa você pode passar para o vendedor daquela forma, porque a gente recebe uma missão de uma forma e tem que passar de outra. Porque quem está ali na gestão, ele tem o discernimento e o preparo para ouvir algumas coisas e manter-se tranquilo, sóbrio.
Mas quem está lá na ponta, no emocional, lá na ponta da lança, de repente não tem essa maturidade de ouvir algumas situações que a gente recebe, algumas orientações. Vai ficar chateado, não vou conseguir, né? Então, o gestor tem essa missão importantíssima de saber comunicar a mensagem que a empresa quer, mas do jeito que aquela pessoa precisa ouvir. Né? Tem pessoa que você pode abrir mais um pouco mais de pessoa, não, falar com um pouco mais de jeito. E aí surgiu essa ideia, essa é uma classe tão importante nesse elo, e essa conexão dessas pessoas eu acho que seria muito interessante. E aí surgiu, naquela época eu tive essa ideia, estava lá o Aldrinho, um grande amigo nosso aí da Vieira, estava o Marlon Leãozinho, que é o meu amigo de infância, estudei com a mãe dele, Nunes, e a gente surgiu ali, e hoje já tem mais de quase 400 pessoas nesse grupo, o grupo cresceu, o propósito até expandiu, que agora já tem alguns empresários, tem compradores, né? tem administradores, o grupo cada vez mais vem crescendo e me orgulha muito, né? Me orgulha pra caramba, eu falo direto, me orgulha muito, e eu acredito que a gente vai ainda chegar em outros patamares com esse grupo tem uma missão que vai cada vez mais se profissionalizar, network muito importante lá no grupo, já surgiram algumas coisas lá no grupo, vocês estão lá no grupo, vocês estão vendo algumas ideias, o grupo está passando agora mais conhecimento, não é só o grupo de bom dia, boa tarde, né? Passando alguns ensinamentos, matérias, textos, pesquisas. É uma coisa, né? Desculpa até interromper, teve coisas que eu até aproveito para te dizer, os vídeos, as coisas, muitas vezes eu estou já usando também em outros grupos, tanto de família quanto até profissionais. É um grupo assim muito instrutivo, e uma coisa que você fez que me impacta muito é a forma de ajudar o profissional a se recolocar no mercado. Isso também é uma das missões do grupo, né? E olha que a gente teve muito sucesso, viu? Eu, modéstia à parte, eu já cheguei em alguns lugares que a pessoa chegou para mim, falou comigo, eu não conhecia a pessoa. Não conhecia. Cara, eu quero te agradecer porque hoje eu estou aqui, pela indicação sua, que foi lá num grupo que eu nem sabia e tal. E não foram poucos, não? Poxa, que bom. Quer dizer, missão cumprida. Se você conseguiu ajudar missão cumprida. Você conectou, né? Então, na verdade, houve uma conexão. Conectar pessoas. Tinha uma pessoa aqui, tinha uma empresa aqui precisando, e você foi o elo de conexão para essas pessoas, para a empresa, para a pessoa. E é assim também como empresa, conseguir determinado profissional por conta lá do grupo. Isso é motivo de orgulho. Eu também até esqueci de te dizer, quando tem aquelas propostas, eu mando para algumas pessoas que já falaram comigo. E uma delas se recolocaram graças ao que é postado no GGN. Agora, Cristiano, nós queremos fazer uma dinâmica com você, pode ser? À vontade. Pronto, vê só. Nós temos essa câmera aqui, ó. Sim, estou vendo. Pronto, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer uma coisa, vamos fazer os cortes, mas esse é especial, tá? Não, escute, rapaz. Não, tudo bem. O que não pode faltar numa empresa é... Gente. Não, Maria Luciana, essa foi fantástica. Não, e é realmente... Mas vamos voltar para cá. Consegue ver essa câmera? Sim, tem que estar olhando para ela. Para o que a gente vai fazer, aí você precisa fazer o seguinte, nós vamos te dar... você vai dar um recado e imaginar que tem 400 pessoas nesse momento te olhando. E você vai mandar uma mensagem para o grupo GGN. Eu acredito, já, se não houver problema, a gente vai fazer um corte, a gente vai mandar para você, e esse corte você vai postar no grupo, porque você como fundador e os cofundadores, que foi o Nunes, o Leãozinho e o Aldrin, né? Mas você vai falar agora para 400 pessoas. E a única pergunta vai ser essa. Qual foi... Aí começa agora, tá? Já vou fazer o corte. Cristiano Eufrásio, qual foi o propósito ao criar o grupo GGN? Conectar pessoas. Estreitar pontes. Diminuir distâncias. Trazer a oportunidade para quem precisa, né? Divulgar ideias. Divulgar conhecimento. Muito importante. Compartilhar. Eu digo sempre assim, compartilhar, conectar, estreitar distâncias, isso tem que fazer parte do ser humano. E esse grupo foi criado para isso.
é um dos propósitos. Os propósitos estão aumentando e eu quero agradecer muito a todos que estão lá no grupo. Tem todo o meu respeito. Tem gente que participa mais, gente que participa menos, mas é um orgulho ter cada um no nosso grupo, inclusive Ricardo Monteiro e o Luiz. Muito obrigado, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Eu queria passar para o grupo. E parabéns, viu? Excelente o grupo, até para quando você é incluído no grupo, você tem que se apresentar, né? É uma regra, cargo, uma regra. Sua função, a sua experiência. Assim, eu entrei há pouco tempo e vejo lá a movimentação do grupo. Excelente ideia, você criou. Parabéns, Cristiano. Foi uma coisa... Realmente conectou. É um grupo totalmente profissional, né? Tá lá nas regras, aqui não tem não é para brincar. Falar aqui de não política, não é para colocar pornografia, principalmente tem muita mulher lá no grupo, tem muita menina lá no grupo, e gestoras, né, pessoas importantes. Então, esse grupo é um grupo profissional, para a gente compartilhar ideias e conhecimento e conectar. Uma coisa que esse grupo me lembra é altruísmo. Você falando aí sobre essa conexão de pessoas, observe, tu ganha o que com isso? Novas amizades. Mas é isso que eu falo, tá? Conhecimentos. Né? Mas o dinheiro... Financeiramente, nada. Mas aí o que é o altruísmo? Você colocar a necessidade dos outros acima da sua. Então, quando vocês criarem esse grupo, o que me vem à mente é altruísmo. O quanto tem pessoas que estão ajudando. Aí tem hoje, você permitiu que algumas pessoas de RH, como no caso a Jéssica Natani, coloca lá oportunidades no mercado local. Vem outras pessoas que colocam na Bahia, Sergipe, Alagoas. Pernambuco, vai se expandindo, está se expandindo cada vez mais. E eu vejo que é o mais interessante, que é um tabu que existe no nosso ramo, que a classe não é unida. E o grupo está ali para unir a classe. Para unir a classe. E o Cristiano prega muito isso, bate muito nessa tecla. Pessoal, né? Essa união é importante de todas as classes. Você está lá e você está vendo isso aí. A minha ideia é que isso cada vez mais se propague. Esse grupo cada vez mais seja um grupo com maior número de pessoas pensando a mesma coisa e pensando no outro. Porque hoje você está trabalhando, amanhã você pode não estar. Hoje a sua empresa está com plantel completo, amanhã ela pode não estar. E você vai depender de profissionais. E o currículo é muito importante, sempre, claro, o currículo é importante, do teu conhecimento, do teu estudo, do teu o diploma. Mas a indicação e quem indica, muitas vezes é 50% do caminho andado. Porque se você tem uma indicação de um cara que você sabe que ele é um profissional sério, que é uma pessoa, que é um profissional capacitado, que conhece tudo, eu estou te indicando essa pessoa, até porque esse profissional não vai indicar qualquer um, né? Até para não se queimar também, né? Pô, indiquei qualquer um, não. Ele vai indicar também uma pessoa que confie. E a tua empresa que hoje está precisando dessa pessoa, com a indicação, né? 50, claro, aí vai conversar, vai ver se o perfil se adequa, né? Se está dentro das normas da empresa, mas eu acho que o currículo e a indicação, e quem indica, eu digo porque eu passei por isso, hoje estou na Docílio também por essa conexão, né? Pessoas falaram bem de mim, né? E essas indicações me ajudaram, claro, com o meu currículo, as entrevistas, né? Me ajudaram, mas eu acredito muito nessa situação de indicação e quem indica. Eu sou fruto disso. Hoje eu estou aqui nos Biscoitos Maná, graças ao meu amigo, nosso amigo em comum, Hermes. Obrigado aí, viu? Deus te abençoe. Eu sou fruto da indicação do Hermes. Você é de alguém... Você já tem uma trajetória belíssima dentro do São Luís, né? Cristiano, nós estamos chegando ao término e nós sempre temos alguns quadros, tá? Mas primeiro, antes de começar o quadro, a gente quer primeiro te parabenizar pela essa visão que você tem, a expertise e a sua experiência. E assim, a gente sempre anota alguns sentimentos e são coisas que o mercado precisa ouvir. E vindo de uma pessoa que tem know-how, né, faz toda a diferença, tá? Mas nós temos um quadro que é chamado E Agora Gestão. Rapaz, essa aí é habilidades que ajudam a vencer na vida. Esse quadro, isso é... Cuidado. Esse é tranquilo, Com a mais tranquila do mundo. Pressão, hein, Luiz? Você tem algum inimigo? Porra, todos nós. Só lhe digo uma coisa. Numa empresa só não pode faltar... Gente. Essa foi top. Não, tá. Essa porque, mais uma vez, quando uma coisa me toca, eu puxei minha finada mãe, finada pai, eu sou repetitivo. Mas essa foi assim...
Mas assim, foi preciso. empresa é feita de gente, né? A gente que movimenta tudo, cara. Somos nós. A alma do negócio. A alma, as pessoas... Pessoas com alma, né? Com alma, com amor, né? Com sentimento. E aí formam grandes empresas, né? Quando você tem... Bem, esse quadro aqui é E Agora Gestor, né? Eu vou perguntar algumas habilidades e você vai escolher uma, que são as habilidades que você acredita que é essenciais para vencer na vida. Podemos começar? Sim, olha para aquela câmera ainda ou Não, agora? fica à Tudo vontade. Ali foi só um recado pro grupo GGN. Podemos? O grupo GGN tem uma câmera exclusiva. É muito importante. E assim, vai ser um corte, que vai ser a parte, a gente vai enviar para você, tá? Show de bola. E porque realmente a gente está muito contente por participar desse grupo. A gente agradece por você nos dar essa oportunidade e tá abençoando a vida de outras pessoas também. Quem agradece muito sou eu, tanto a vocês como todos que estão lá, né? Porque essa rede, né? Essa rede que cresce, todo dia cresce, de pessoas competentes, assim, eu sou muito grato. Sou muito grato. Todos nós temos uma missão, né? E Deus, em determinado momento, faz você colocar aquela missão em prática. Nem você sabe, né? Deus usa as palavras, né? Tuas palavras. E essa missão veio na minha... do nada. Comecei a pensar, do nada, justamente naquele dia. Então, 2017, onde 2017, tudo começou. Ali é network na veia. Eu agradeço todo mundo que está lá. Network na Cada um que está lá, eu agradeço muito. Sou muito orgulhoso da presença de todos e dos administradores que estão aqui, né? ADM, né? Os ADMs. Vamos? À vontade, vamos lá. Disciplina ou criatividade? Disciplina. Empatia ou capacidade de liderança? Empatia. Liderança ou humildade? Humildade. Autocontrole ou organização? Autocontrole. Comunicação ou persistência? Persistência. Inteligência emocional ou autoconfiança? Inteligência emocional. Audácia ou trabalho em equipe? Trabalho em equipe. Coragem ou otimismo? Coragem. Sou de 23 de abril, dia de São Jorge. Coragem toda a vida. Não tenho para Bahia sem conhecer uma rua. É assim. Dessas habilidades aqui, qual é a mais essencial? Controle emocional. Lidar com gente, você tem que ter um controle emocional grande. Minha esposa me ajuda direto, né? A treinar minha paciência. Pessoal, Muito bem. a esposa dele está aqui com a Maria Clara, a filha dele aqui no estúdio, tá? Ô, Cristiano, nós vamos fazer aqui um quadro chamado Quem é Você? Né? Cristiano Eufrásio, qual a tua maior habilidade? Minha maior habilidade, como eu falei, é no profissional. No âmbito geral. No âmbito geral, olha, humildade. Eu considero a humildade como uma habilidade, né? Eu tenho essa noção, né, de humildade. Nesses 31 anos de lidando com gente, qual foi a coisa mais bonita que já te falaram? Foi... Nossa, a gente teve muitas coisas, mas teve momentos, né, que a pessoa, hoje eu estou aqui por causa de você. Pô, isso mexe, né? Mexe. Com o teu ego, né? Poxa, eu fui bom para essa pessoa em algum momento. Eu participei da vida dessa pessoa de uma forma positiva. Então, isso me orgulha muito. Me orgulha muito. Hoje, uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe, mas que é só sua. Sabe sua família, pouca gente. Eu estava assistindo um podcast, essa pergunta até a pessoa não tira, mas é impressionante. Já teve gente que luta, toca berimbau, guitarra, sei lá. É tanta assim, coisa que, se a gente não pergunta, nós e o público quer saber. Ó, tem uma que é curiosa, minha esposa sabe. Eu já sei, mas não vou falar não. Não, acho que você não sabe, não é possível. Não é possível, mas tem uma que minha esposa deve saber, assim, como eu tive um tempo lá na Bahia, né? E convivi muito com os goianos, pessoal de Goiânia, de Goiânia, de Minas. E aí lá eu aprendi a tocar berrante. Então, assim, eu sei tocar berrante. Por isso que a foto no seu Instagram é um berrante, né? Berrante, Eu ia falar, tenho 3 berrantes. Cozinhar, né? Que você Pronto. Essa a minha esposa deve gostar, porque tem dia que eu fico cozinhando e ela faz as outras coisas. Eu adoro cozinhar. Adoro mesmo. Rafinha. Eu não gosto muito de limpar as coisas, mas agora eu tô aprendendo a limpar também. Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer churrasco e gosto de
Não só churrasco, como a maioria dos homens sabe, né? Cortar uma carne, eu não gosto de cozinhar mesmo. Gosto muito. Cristiano, uma história que marcou sua vida. Uma história que marcou minha vida. A história de vida da minha esposa. Que é uma batalhadora, passou por um momento extremamente complicado e superou e vem superando. Então a história de vida dela é minha motivação e é também quando eu levo como exemplo, né, a história de vida dela. Então essa história me marca até hoje, vai me marcar sempre. E eu sou muito orgulhoso de ter participado desse momento da vida dela. Um momento muito difícil, mas que a gente aprendeu, continua aprendendo. Então a história de vida dela me impacta muito. Qual a sua maior saudade? Olha, eu tenho algumas, mas eu tenho a saudade de uma pessoa que eu considerava meu segundo pai, ainda considero, né? Que a pessoa só morre quando você esquece, né? E essa pessoa marcou muito a minha vida. Ele se chama José Eufrásio, é irmão do meu pai. E esse cara, eu lembro dele direto, que me passou muitos valores, tinha tantos defeitos que um ser humano pode ter, mas ele me passou muitos valores e é uma saudade que, sempre que eu lembro dele, me emociona. Um cara que foi muito importante na minha vida, na minha adolescência e na minha vida adulta. Isso. Nós vamos, antes de fazer o último quadro, que é um bate e volta, a gente diz uma palavra e você resume numa palavra, numa frase. Você falou, mas eu vou perguntar. Cristiano, qual é o teu propósito nessa vida? Olha, a gente sempre tem muitos propósitos, né? Mas esse propósito de aprender e compartilhar, eu acho que é um dos principais. Você aprender alguma coisa boa e você compartilhar com o teu próximo. Então, assim, é um dos propósitos que eu levo muito, muito a sério. E o grupo está aí para isso, o grupo é um dos propósitos lá do grupo. E sempre que você aprender uma coisa nova, uma coisa boa, compartilhe com o teu amigo, com o teu parceiro, com o teu familiar, né? Porque às vezes ele está precisando daquele conhecimento. E o conhecimento muda tudo, abre portas. Exatamente. Cristiano, eu vou dizer uma palavra. Aí você resume uma palavra numa frase, tá? Ok. Docile. Orgulho. Liriel. Maria Clara. Nossa. Minha motivação, né? Liriel é minha primogênita, é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela não vive comigo, foi fruto do meu primeiro casamento, né? Mas eu tenho muito orgulho dela, né? A gente tem a relação de pai e filho normal, né? Com problemas, normal. Tá aí com 22 anos, mas é um orgulho. Maria Clara é o afeto, é o amor, é o carinho, é ela que me traz. Às vezes eu tô sisudo, ela vem com um abraço, com um beijo. Eu não sou muito de afeto, não tenho muito essa característica. Minha esposa até reclama às vezes, com razão. Mas a Maria Clara quebra. Então, assim, para mim a Maria Clara é sinônimo de amor. Amor, se tem um sinônimo de amor, é a Maria Clara. Maria Luciene. A Maria Luciene é minha base, né? Minha base é ela. Ela segurou altos momentos difíceis, quem segurou foi ela. A gente tem todos os problemas que um casal pode ter, que é normal. Qual a diferença? A gente supera eles. A gente supera ele. Ela me ouve, eu ouço ela, às vezes eu atendo, às vezes não atende, mas ela é minha base. Minha base é ela e minha família, né? Então, e ela mais porque ela convive comigo 24 horas, todos os dias, me aguenta. Ela aguenta coisa de mim que minha filha não aguenta, né? Então, ela é minha base. Uma lição que Maria Luciene poderia dar, ensinou a Cristiano Eufrásio? Resiliência. O que eu vi ela passar e continuar lutando, resiliência total. O que eu vi, o sofrimento que ela... São poucos, né? Porque o problema que ela teve, né? Posso ter que falar para vocês, foi um câncer. E assim, a doença é muito horrível e o tratamento é pior. E eu vi alguns momentos ali, claro, eu tentei, é óbvio, né? Mas essa resiliência vem dela. Então ela ensina. Se tem uma pessoa que me ensina resiliência, é ela. Mais ou menos simples assim. E Deus? O motivo da gente estar aqui, né? Sem ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Antônio e Terezinha Eufrásio.
Meus ídolos. Meu pai é meu ídolo. Meu pai é o cara que me ensinou tudo. O cara que passou por altas dificuldades, como eu falei, família muito humilde. Meu pai levou no braço. Antônio Eufrásio da Silva, filho de Cândido Eufrásio da Silva. Minha mãe coordenou tudo isso, uma simples dona de casa. Com R$1 ela fazia uma feira. Eu aprendi economia com minha mãe. Minha mãe e meu pai. Então, meu pai e minha mãe são meus ídolos, meus irmãos, meus apoios. Eu sou um cara, sempre fui muito de família, de valorizar a família. Fico chateado às vezes, é normal, né? Você fica chateado com o irmão, mas sempre volta. Porque irmão é sangue. Então, assim, eu tenho na minha família meu motivo de estar por aqui. A minha esposa é a minha base, no meu pai é o meu ídolo. Depois de Deus é meu pai. Meu tio, como eu falei, mas a minha família tem uma importância muito grande na minha vida. Muito, mas muito grande mesmo. Cristiano Eufrásio fazendo autoanálise. Cristiano Eufrásio avaliando Cristiano Eufrásio. E essa é a maior virtude que ele tem. Que virtude seria? Olha, é difícil quando a gente fala da gente mesmo, né? Mas a lealdade. Se tem um cara leal, sou eu. Você pode ter certeza. Tem um cara obstinado, sou eu. A lealdade, se você me ter como amigo, você pode ter certeza. Eu não vou puxar teu tapete jamais. Isso serve para todas as camadas. Se você for meu vendedor, você pode ter certeza. Eu só vou te indicar caminho bom. E você leal, você. Se eu falar aquilo, é aquilo e acabou. Eu não vou andar de mentira. Não tenho para que mentir, né? E principalmente nessa fase da vida que a gente está. Prova mais o quê? Então, assim, eu sou leal. A lealdade. A lealdade. Se Cristiano pudesse voltar 20 anos atrás e pudesse encontrar a versão mais jovem dele, que conselho você daria a si, sendo 20 anos mais jovem? Tenha paciência. Tenha paciência que tudo passa. Cristiano Eufrásio, o que é a vida? Tem que respirar porque a vida é uma passagem, né? A vida é um caminho. E é um caminho que não tem volta, né? É um caminho de via única. Você só vai para frente. Você não volta. A vida não te dá a oportunidade de voltar atrás. Então, se você só vai para frente, você tem que fazer bem aqui para colher ali. Tratar as pessoas como você quer ser tratado e seguir em frente. Sempre em frente. A vida, para mim, é isso. É uma estrada de mão única. Eu vou... Não, bacana. Eu vou falar as minhas considerações, né, Luiz? E a gente pede sempre que os nossos convidados, eles encerrem um podcast. Nada mais justo, porque parece um clichê, a gente sempre diz isso. Vocês são a estrela maior junto com aqueles que nos ouvem. Esse podcast foi feito para o varejo, mas ele é feito para a gente. E pessoas que fazem a diferença, pessoas que estão na luta diária, e por aí vai, tá? Eu quero primeiro agradecer, Cristiano, pela... A gente sabe da correria, né? Não é fácil você atender 2 estados. Eu atendo um, só que também sou responsável por mais 12. E tem hora que eu digo, rapaz... Você dorme, meu filho? É uma boa pergunta. Tem hora que o moído é grande. Até para dormir, você fica com um assunto na cabeça. Ela já passou muito por isso. Porque eu estou pensando como fazer amanhã, o planejamento. E uma operação nova, eu achei que teve uma parte da sua entrevista que você descreveu vividamente o que eu estou vivendo hoje. E essa frase foi tocante, vender uma ideia através da credibilidade. Tá? Sim. Então, assim, quero te parabenizar pela sua história de 31 anos, parabenizar pelas suas raízes, desde os seus pais como da sua família, e parabenizar o quanto essa iniciativa de criar esse grupo. Resumindo, você está de parabéns. Tem uma frase assim, né? Dores há que não se vê. Na verdade, é uma frase de um hino, né? Um hino de uma igreja. E a gente só sabe as dores nós. Parabenizar por você ter passado um grande perrengue com sua esposa e vocês terem vencido primeiro com a bênção divina. Sim. Então, no final, nós agradecemos por você ter vindo e meus sinceros parabéns. Eu que agradeço muito, né? Agradeço demais essa honra, uma honra inenarrável. Você vai dar aquela encerrada. Tudo bem. Entendeu, Luiz? Porque você é a estrela maior, aí você vai encerrar o podcast. Tá? Tudo bem. Cristiano, muito obrigado por sua presença aqui.
dedicar um pouco do seu tempo, vir aqui no podcast Escola do Varejo, compartilhar conhecimento, trajetória de vida, motivar pessoas, né? Falar um pouco sobre varejo, liderança. Você, esse cara aí maravilhoso, a gente se conhece há um tempo já. Né? Como diz o Matuto, um bocadinho de tempo, né? E você sempre foi esse cara. Leal, como você me falou, um cara que transparece confiança no PDV. E venha mais vezes, né? A gente falar de mercado. Sim, Somos gratos por sua presença aqui. Agora sim. Eu queria finalizar primeiro, como falei, agradecendo muito, porque muito orgulho. E para finalizar, eu poderia sair um pouquinho do contexto. Queria chamar minha esposa e minha filha para ficar aqui do meu lado. Maria Luciene, né? Maria Luciene e Maria Clara. Sejam bem-vindas. Aqui é a Maria Clara, é o meu sinônimo de amor, Maria Luciene minha base. E assim, eu realmente agradeço, como falei demais, muito orgulhoso de estar sentado aqui nessa cadeira onde passaram grandes personalidades, como a gente já conversou. São personalidades que a gente admira, né? Todos nós admiramos. E eu estar aqui sendo convidado por vocês. Poxa, você não sabe, o filho do Antônio Frásio, o meu pai vendia mucunzá, ele era o vendedor ambulante. Então, filho do Toninho do Mucunzá. Então, bom, eu muito feliz, muito honrado. Essas são as palavras que eu queria deixar e vamos seguir em frente nessa missão de vida. Tantos vocês aqui com essa iniciativa incrível, incrível. Faltava isso, né? Com o pessoal do grupo que está lá e todos os nossos parceiros de campo, de gestão, de empresas. Eu agradeço a todos. Nós que somos gratos por a presença de vocês aqui, né? Exato. Maria Luciane, quer falar alguma coisa? Não, sei lá, para falar de Cristiano, eu sempre falo para ele que eu sou muito orgulhosa pelo homem que ele é. Muitas vezes quando estamos juntos, nas nossas conversas do dia a dia, eu sempre falo, você tem a capacidade disso e eu tenho orgulho dele pelo homem profissional, porque eu acredito que ele vai muito longe ainda, e pelo pai, que ele é com a filha dele mais velha, com a Maria Clara, e o marido, porque eu fui guerreira na minha luta, mas se eu também não tivesse com ele, eu acredito que eu também poderia cair. Então, foi ele que também me levantou várias vezes. Uma base, né? Isso. Isso aí. Nós vamos encerrar com a frase. Eu fico assim, a semana todinha. Toda vez eu digo isso, todo podcast. Olha, porque você memoriza uma frase. Aí, quando vai na entrevista, aí você muda a frase para adequar-se ao entrevistado. Mas hoje tem uma frase, não foi hoje, né? O que uma empresa não pode faltar? Gente. Eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar com a ideia. Eu vendei ideia. Não, essa daqui, cara, isso aí vai ser até tema dos treinamentos. Vou até dar um spoiler. Eu compus a apresentação da empresa, né? Que a gente manda para outros estados. E cada ideia eu vou sempre acrescentando. E essa vai ser uma delas. Eu quero que você saiba disso. Sim. O mérito é seu. Vender uma ideia, eu vou falar para a minha equipe hoje. É uma missão que nós vamos ter. Antes de vender o produto, a gente precisa acreditar na ideia e vender a ideia. Tá? Isso aí. Eu vou encerrar com uma frase que remete um pouco sobre a empresa que você faz parte, tá? Que é a Docile. Que o autor não me lembra agora, mas a frase é o seguinte: firme com os fatos, porém suave com as pessoas. Muito bem. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Até a próxima. Valeu. Aí, meu garoto. Parabéns, meu irmão. Valeu. Show de bola.